revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem, gente? Então não dá muitas vezes, irmão, para invalidar o diabo o que ele faz. Dá para vencer o que ele faz. Então, ainda que eu não consiga impedir uma cilada, é possível que eu não caia nela. É possível que eu não sofra com ela. Quando? Quando eu estiver revestido da armadura de quem? De Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Esse é o erro das pessoas. Lutar uma contra as outras. Mas deveríamos lutar contra quem? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então eu não brigo com pessoas, eu brigo com o mal que usa pessoas. É isso que muita gente não entendeu, irmão. Fica brigando com a carne, com o sangue, colocando uma expectativa em alguém que, se o mal não for arrancado, a expectativa não é correspondida. Aí diz assim, portanto, 13, tomai toda a armadura de Deus. Sou eu que tomo, sou eu que me visto dela. Como qualquer roupa que está aí para ser vendida, doada, mas se eu não colocar em mim, ela não me tem utilidade, que é para adornar, que é enfeitar, ou para aquecer, ou para cobrir. Qualquer roupa que esteja à disposição, para ela ser eficaz na minha vida, eu tenho que ir lá e me vestir, colocar, tem que ser colocado em mim. E é uma coisa que eu faço. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. O dia mal existe, mas se eu estiver revestido, ele cai por terra. E havendo feito tudo, ficaram o que, gente? Firmes. Aí vem peças, das quais nós estamos orando e buscando. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, com o quê? Com a verdade. Então, nós já estudamos, colocar ao centro da nossa vida o cinto da verdade, a palavra, a verdade, o que não pode ser alterado. Saiu fora do que é o comum, é mentira. Tira isso da sua vida. Declare-se uma pessoa que a mentira não vai reinar, porque com a mentira vem a associação ao diabo. Ele é o pai da mentira. Deus me livre, a mentira traz morte, mas a verdade traz vidas. Aqui eu falo a verdade. Ele disse, Senhor, se eu roubei de alguém, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E ele disse também, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Pensando-se, imaginando-se ter sido um homem que construiu o seu império em cima de uma mentira. A mentira de desfalque, desvio de dinheiro, já que ele era chefe de publicano, coletor de impostos, coisas desse tipo. Mas ele falou a verdade, por falar a verdade, ainda que expunha, porque às vezes falar a verdade, irmão, deixa de imediato beber, mas impede que a vida toda fique amarela. E a Bíblia diz que por falar a verdade, o que aconteceu? Jesus se levantou e disse, olha, hoje a salvação chegou nessa casa. Você quer salvação? Fale a verdade. Ande na verdade. Tanto a verdade falada, como a verdade, aquilo que não pode ser alterado. É pau? É pau. É pedra? É o quê? É pedra. Contanto que tem gente que está com um pedaço de pau, contando que aquilo é pedra. Mentindo, irmão. E nisso ele tem perdido a bênção de Deus. Então, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E para hoje, nós vamos para aquela peça que é chamada de vestida a couraça do quê? Da justiça. Depois, semana que vem, é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Na outra, é tomando sobretudo o escudo da fé, o qual pode apagar os dados inflamados do diabo. Na outra, o capacete da salvação. E por último, nesse ciclo de mensagens, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como é que eu adquiro a armadura? Entendendo o que é cada parte. E 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Essas são coisas que eu tenho que orar e pedir a Deus, falar, Deus me dá. É para eu ser verdadeiro? Então me dá a verdade. Cresci numa casa de mentira. Cresci numa casa em que a mentira reinou. Tem casas, irmãos, que tudo é estabelecido em cima de uma mentira. Mas eu aprendi que a verdade é que liberta, então eu vou orar, Deus me dá a verdade. Amém? O que podemos falar hoje, irmão? Couraça da justiça. O que era couraça? Era um recurso de defesa. Isso aqui eu peguei da Bíblia do missionário mesmo, o comentário que ele fez. Era um recurso de defesa no soldado
ao qual protegia o peito, do peito até o seu abdômen. Aí eu coloquei em parênteses os órgãos vitais. Porque tem órgãos aqui nessa região, irmão, que se perfurados, afetados, o que logo a pessoa, o que acontece com ela? Morre. Eu não é verdade? Minha avó mesmo, que hoje já está com Cristo, aquela que eu conto testemunho, que ela ia amputar uma perna, mas Jesus a curou de forma maravilhosa, e ela viveu muitos anos com Cristo. Uma vez ela teve uma hemorragia, houve um rompimento do estômago, e meu irmão, olha, negócio duro de se controlar. E realmente custa a vida, como hoje ela está com Cristo Jesus. E há partes aqui nessa região, se você realmente não tiver a defesa de Deus, agora estou falando espiritualmente, você é ferido e pode até morrer na fé, morrer em várias coisas. Então, a couraça era um objeto colocado, um recurso de defesa colocado no soldado. Normalmente ela era feita de osso, eles tinham ali uma tecnologia para fazer ela através de osso. Usava-se também chifre de animal, por ser material resistente. Em alguns casos, feito de aço, bronze, ou então eram feitas numa espécie de couro, amarrados ou costurados em forma de escama. De sorte o que, irmão? Que se alguém lhe desse um golpe e lançasse uma seta, ele sentiu o impacto. Não vou dizer que ele não sentia, vinha o impacto, pá! Mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, por ser aquele algo que protegia, não penetrava e ele não morria. Mas o que tem a ver isso com a gente? Tudo, irmão. O diabo, no princípio de derrotar uma pessoa, o que ele muitas vezes vai fazer? Tentar ferir o seu quê? Coração. Fazer com que o seu coração seja ferido por uma série de coisas que a gente já está conversando. Mas a couraça era esse recurso, era colocado no soldado, tanto protegia pela frente quanto pelas costas. O mesmo material da frente era o mesmo das costas. A gente exemplifica bem ali pelaquela peitoral ali, pela couraça que o Renan nos fez dentro da nossa imagem. E justiça, por que a Bíblia manda usar a couraça da justiça? A gente pode entender, irmão, que no nosso peito, no nosso mostrar, a gente tem, para se defender do diabo, tem que ser pessoa justa. Você sabe o que é justiça? Justiça é aquilo que dá de direito que é de qualquer um. Então, se o seu direito é esse e o meu é esse, a justiça faz essa separação. Nós entendemos, irmãos, que nesse mundo precisamos ser justos. A coisa que é minha, a coisa que o quê? Não é minha. Se eu quiser o que é teu e trabalhar para isso, para tomar o que é teu, eu estou sendo justo ou injusto? Injusto. A gente sabe que por mais seja proveitoso, você vai ao mercado, a pessoa lhe erra no troco, de forma que ela lhe dê dinheiro a mais. Fala, meu Deus, que bênção. Fui no mercado com 50, a pessoa achou que era uma nota de 100, comprei o que eu queria, estou voltando com 80. Tem gente que vai contar até testemunho, é Deus me dando vitória. Mas eu enxergo que de certa forma isso é o que? Se eu ficar com aquele dinheiro? Injusto. Como também seria injusto se a pessoa errar e eu não perceber. Então o cristão tem que ser o primeiro a ser justo. Quem olhar para você tem que ver você uma pessoa que exerce justiça. Não, o David é um cara justo. O que é dele, o que não é. O que é certo, o que é errado. O que é de Deus para ele. Não, o que é do diabo, é do diabo. E consequentemente, na minha justiça, o que é de Deus eu faço, o que é do diabo eu rejeito. Isso é uma coisa que tem que estar no nosso peito, irmão. Quem olhar para nós tem que nos reconhecer como pessoas justas. A coisa mais triste é quem olha para um cristão, para um crente, e fala, misericórdia, aquilo lá não vale nada. Aquilo ali é de uma desonestidade tremenda. Você já viu algum crente, algum cristão, seja evangélico, católico, cristão, você já viu alguém
que infelizmente é conhecido por ser uma pessoa injusta, desonesta. Você já ouviu falar de alguém assim? Que coisa, né, irmão? Você acha que consegue invalidar alguma coisa do diabo? Ora, fala, demônio, sai da minha vida. Ele fala, sai nada, você é um injusto. Você não separa o que é de um, o que é de outro. Mas você vale o seu bem. Então aí a gente começa a invalidar o que é do diabo. Primeiro, eu tendo a verdade. Se eu não minto, se a mentira não faz parte da minha vida, o que eu devo ao capeta? Nada. Eu vou poder falar e dizer, demônio, no meio da minha vida eu tenho o cinto da verdade. Se eu sou uma pessoa que quem olha para o meu peito, para a minha frente, reconhece em meus atos, em meus feitos, uma pessoa de justiça, uma pessoa justa, o que eu devo ao diabo? O que eu devo ao capeta? Eu não devo nada. Mas também, irmãos, eu anotei, deixa eu ver se eu anotei. Eu anotei um texto que diz que a nossa justiça é Jesus. Romanos 3, 21. A Bíblia diz que nós já estávamos condenados. Já que a justiça é de dar a cada um que lhe pertence, qual seria o nosso direito a partir do momento que Adão errou diante de Deus? Nós já vimos isso aqui. Nós entendemos que o direito que nós tínhamos é da condenação, de escravos do pecado. E assim foi, até que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio como homem nessa terra e morreu em nosso lugar. E Ele se fez a nossa justiça. Ele nos justificou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o que hoje eu tenho que ter, irmão? A couraça da justiça. Eu tenho que ter aquela proteção. Eu tenho que pedir a Deus. Já entendemos. Eu preciso ter justiça para quem me olha. Quem olhar no meu peito, na minha frente, tem que ver. David é justo. O Alex é justo. O Ronaldo é justo. E aí eu citaria cada nome. Uma pessoa de justiça. Uma pessoa de vida correta. Uma pessoa que separa o que é de cada um e não gosta do que é injusto. E isso tem que ser notório. Mas mais do que isso, irmão, eu queria falar da necessidade, já que essa couraça, falar da peça em si, ela servia para proteção, orar para Deus proteger seu coração. Fazendo uma análise assim de você mesmo, não precisa responder. Seu coração é totalmente protegido? Você é uma pessoa daquelas que qualquer seta que lhe joga, eu até fiz uma anotação aqui, ó. Sempre estão jogados contra nós pelo menos 3 setas para tentar nos ferir. Primeiro, são coisas que pensam de nós. Sabe que às vezes você descobrir que uma pessoa pensa de você isso, aquilo, pensa que você é sujo, pensa que você... Tem gente que pensa de nós um monte de coisa. Você acha que todo mundo que passa e vive vem na igreja, o que pensa às vezes de mim? Ali um aproveitador. Eu já falei aqui que eu tenho pessoas na família que já pensou de pastor um aproveitador. Um tio mesmo falou para o meu pai, falou, agora seu filho vai ficar bem, falando do próprio sobrinho. E às vezes o diabo faz com que pessoas pensem, externem que pensem de nós. O diabo faz com que pessoas pensem de nós coisas não muito boas. Fica evidente isso. Porque muitas vezes eu saber o que as pessoas pensam de mim, acaba me ferindo. E se eu estou ferido? A gente já vai ler daqui a pouco. Por isso que eu tenho que ter a couraça. Mas uma outra coisa que Satanás usa, ou o mal usa, com o princípio de nos ferir. Muitas vezes não é o que pensa, mas é o que as pessoas dizem de nós. Você saber que alguém anda falando de você horrores, inverdades. Você descobrir que pessoas estão falando de você alguma coisa, meu irmão, fere, machuca. Machuca ou não machuca? Descobrir que alguém do teu sangue, do teu ciclo, do teu trabalho, porque também alguém às vezes que você nunca viu na vida, falar assim, não sei o que, você vai falar, coitado. Mas alguém que às vezes tem teu sangue, teu nome, do teu ciclo, da tua igreja, do teu trabalho, alguém que você convive, você descobrir que aquela pessoa, o que ela anda dizendo de você,
é muitas vezes para ferir. Então, ó, o que pensam, o que dizem, e por fim, o que fazem contra você. Às vezes, irmãos, quando alguém é usado pelo diabo para fazer algo, te tocar como não devia, te prejudicar, te lesar, se aproximar com puro interesse, mais do que te causar esse dano, tem o objetivo de te ferir, de nos ferir. Porque nós vamos ler agora Provérbios capítulo 4, versículo 23. Abra a sua Bíblia lá. E ali é dito uma coisa muito interessante, irmão. Provérbios 4, 23, por favor. Então vai analisando aí, irmão. Se você pega alguém que fala de você, que diz algo de você, que pensa algo sobre você, e deixa externado isso. Alguém que lhe toca de uma forma, o mal que lhe faz. Qual é o seu grau de resistência a isso? Aí nós vamos enxergando por que precisamos da coraça. A coraça, irmão, tem que ser uma coisa que é colocada em nós, ao ponto que quando alguma coisa vier para nos ferir, eu sinto muitas vezes só um impacto. Não vou dizer que você não sente, às vezes, em saber que alguém falou de você. Sentiu, bateu, pá! Mas como você está com a coraça, não o quê? Penetra. Porque o problema é ser ferido, irmão. Qualquer parte aqui do ser humano que se ferir, ele pode morrer. Qualquer parte. Se você perfurar seu pulmão, se você tiver ali o seu coração principalmente, o seu estômago, são partes consideradas vitais. Tanto é que quando o cidadão vai trabalhar para o Estado como um repressor do mal, agente de lei, policial, o que de cara ele é cobrado? Que ele carregue sobre si um quê? Colete. São partes consideradas vitais. Uma vez ferida, irmão, traz a destruição. E às vezes a gente não percebe que com o que dizem, com o que pensam de nós, ou com o mal que querem nos fazer, Satanás está com uma cilada, com uma seta nas mãos, usando essas ocasiões para nos ferir. E uma vez feridos, olha o que acontece. A Bíblia diz assim, ó: sobretudo, o que se deve o quê? Guardar. O que eu posso guardar nessa vida? Dinheiro. Olha para quem está lá, diga: guardar dinheiro é bom. Fala para quem está do lado. Não, então eu posso guardar dinheiro, não sei se você anda guardando. Eu, pastor, dinheiro na mão é vendaval. Não. Mas você pode guardar dinheiro. O que mais você pode guardar? Você pode guardar lembranças. Tem gente que guarda coisa até demais, né? Em caso que às vezes a gente vai, a pessoa fala: pastor, mas não entra aqui não, que é aquele quartinho. Aquele que a gente guarda coisa que não precisa. Para aquele pensamento assim: uma hora eu vou precisar. E não é que um dia precisa mesmo, irmão. Mas não deve ficar guardando muita lixarada não, pelo amor de Deus. Né? Mas o que eu devo guardar nessa vida? Guardar memória, guardar dinheiro. Mas sobretudo, acima de tudo que eu tiver que guardar. O que a Bíblia manda eu guardar? Agora no sentido de proteger. Que guardar é proteger. Guarda o teu coração. O teu quê? Coração. Mas o interessante, irmão, que é um guardar, muitas vezes, não eu conseguindo fazer isso. Eu pedindo a Deus, para Deus me ajudar. Pedindo a Ele, orando a Ele, para que Ele coloque em mim o quê? A coraça. Quem está entendendo? Meu Deus, não deixa, eu não posso ser ferido. Falam de mim, fazem contra mim. Isso é jogando em cima de você, porque às vezes também, irmão, a gente não percebe, mas somos nós que estamos sendo usados. Não sei se pelo diabo, por quem, eu costumo usar a palavra enviado, né? Somos nós que às vezes somos usados para ferir pessoas, não percebemos isso. Mas o alvo do diabo é fazer com que pessoas sejam feridos em órgãos vitais, espiritualmente falando. O seu coração, o seu sentimento. Porque a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração tem que ser guardado. O coração, a alma, o sentimento, o vínculo do cristianismo. Quando a Bíblia diz que Deus quer se relacionar conosco, não é no pé. Tudo bem, Ele passa a convencer a nossa mente. Mas quando Jesus se relaciona conosco, o alvo de Jesus é trabalhar dentro do nosso quê?
nessa caixinha de sentimentos que nós temos, de emoções, de vontades. E se está ferido? Como é que Jesus trabalha? E se é algo que está à beira da morte, pelas feridas causadas? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê, irmão, que é importante guardar o coração? Porque dele procedem as saídas do quê? Da vida. Tudo que a gente fizer na vida, irmão, toda decisão que a gente tomar, é em cima do nosso coração. Eu casei com a saída pelo coração. Montei um negócio, saiu do coração. Tudo sai do coração. As saídas da vida, os alvos da vida, as atitudes da vida vêm do coração. E se eu estou com o coração ferido? Eu tomo os piores caminhos. Não é à toa que alguém, às vezes, com o coração ferido de ódio, toma a saída do ódio. Não, fulano me paga. E isso traz para a sua vida destruição. Então, melhor do que ser ferido, o diabo vai tentar ferir, por isso ele usa o que pensa, o que fala e o que fazem contra nós como objeto, que são setas, são lanças. Eu poderia falar de outras coisas. Satanás tem ferido o coração de algumas pessoas com alguns sentimentos ruins, do tipo da prostituição. Nós vamos nos prender a essa ferida causada pelo que dizem, pensam ou fazem contra nós. Antes de pensar em ser ferido, estar ferido, curar-se da ferida que já foi, por que não, com entendimento, colocar nas nossas orações assim: meu Deus, guarda o meu coração. Meu Deus, daqui até o fim da minha vida, e ninguém tem pressa de morrer. Daqui até o fim da minha vida, muitas pessoas, muitas situações poderão ser usadas, levantadas, a fim de que eu seja ferido. Eu vou ouvir dizer de mim, eu vou ver coisas contra mim, e isso já presumindo que você já não faz mais, né? Tudo bem. Daqui até o fim de minha vida, muitas serão as ocasiões para que eu seja ferido. Mas, meu Deus, guarda, me dá coração. A gente tem que aprender a orar, pedir para Jesus, que é a nossa justiça. Eu já falei, a gente tem que ser justo. Quem olhar para o peito dele tem que ver coraça nele. Então, o pastor dele é um cara justo. Já descobri que ele não é de mentira, porque no nosso meio tem que ter o cinto do quê? Da verdade. Senão eu não vou invalidando que é do diabo, não. Como é que eu anulo o diabo se você descobre que eu sou um pastor mentiroso? Eu falo, demônio, sai. O demônio fala, que sai o quê? Você está abraçado com a minha filha? Que a filha do capeta é o quê? Mentira. Mas também, por outro lado, irmão, quem olhar para mim tem que viver uma pessoa justa. Poxa, eu já tive tanta decepção com alguns, até pastores. Na hora do vamos ver, se mostraram totalmente injusto. E não pode. Quem olhar para mim tem que me ver com a coraça da justiça. Mas uma coraça também que eu quero lhe incentivar a orar, no sentido de uma proteção que você deve ter. O nosso coração não pode ficar desprotegido, irmão. O lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus mora, o lugar onde Deus realiza, implanta sonhos, o lugar onde Deus traz a sua vontade, porque Deus fala da vontade dele é dentro do nosso quê? O lugar em que Deus age não pode estar ferido. Sabe, gente ferida com mágoa, quanto tempo, com raiva, com ódio, não percebe que é do coração que procede a sair da vida. Irmão, as atitudes que eu tomo são movidas pelo coração. Alma, sentimento. E se o meu coração está mal, as minhas atitudes vão ser más. Eu vou entrar nas piores atitudes, nos piores caminhos possíveis. Então a oração é essa, a coraça da justiça é colocar-se diante de Deus e falar: Deus, me protege aqui, Pai. Me dá proteção aqui, não deixa aqui ser ferido. Olha, em regra, qualquer outro lugar que se ferir vai curar. Em regra, qualquer outro lugar, com exceção da cabeça, e para isso Ele também nos dá um capacete da salvação. Mas em regra, qualquer outra parte do corpo, você já cortou o dedo?
Quem já cortou o dedo aqui? Morreu por causa disso? Perde o dedo. A não ser que você esteja morto aí, misericórdia. Essas coisas não existem, há uma penada, não existe. Mas você corta o dedo, pessoas chegam até a perder dedo. Nós estávamos uma vez buscando cadeiras para um evento missionário em Ribeirão Preto. Tínhamos que pegar mais de 3.000 cadeiras nas igrejas lá. E um irmão nosso que era o dono do caminhão, o irmão Machado, o sobrenome dele Machado, Luiz Carlos Machado. Ele era dono do caminhão, então ele subia no caminhão, nós subíamos as cadeiras, nós os obreiros. Nessa hora eu não estava com ele, eu fui para outro lado com outro pastor. Mas nós lá, os obreiros, subíamos as cadeiras, ele ajeitava. Aí no final das contas ele segurava numa tela que tinha no caminhão dele e pulava. Uma das vezes que ele pulou, irmão, que força foi aquele pulo. Ele só esqueceu de tirar o dedo. Diante de Deus, eu nunca vi um negócio desse. Ele pulou o dedo que? O dedo da aliança ainda. Perdeu o dedo aqui, ó. O dedo ficou lá e tentou correr, que eles tentam fazer um implante. Tentou correr lá para o HC, acabou que não deu tempo. Aí você olha para ele, com esse aqui ele não consegue dar tchau, não tem mais, né? Mas não morreu. Porque não é o tipo de lugar que se você ferir vai te matar. Mas fere o coração. Deixa o seu coração ser ferido para você ver. Deixa a mágoa dominar você, o ódio, a raiva, o mau pensamento, o mau sentimento. Isso vai te atrapalhar, porque as nossas atitudes estão em cima do que a gente tem no coração. Ah, o pastor David não está bem mais com a igreja da Avaré. Um exemplo, está amarrado, nome de Jesus, eu não sou disso. Mas eu não estou bem com pouco, com as coisas. Aí eu venho para um altar na igreja que eu não estou bem. O que eu começo a oferecer do meu coração para você? A pior coisa. Porque tudo que você vai fazer com o coração ferido não é bem feito. Não sai bem. E aí você vai vendo que Satanás vai te vencendo. Então, coraça da justiça é pedir a Ele, meu Deus, isso é prevenção. É vestir para não se ferir. Nas suas orações, eu não sei quanto tempo você ora, quando você ora, de que forma você ora, eu não sei. Mas no tempo em que você estiver com Deus, tem gente que, como eu, gosta de separar um tempo mesmo com Deus. Eu gosto, às vezes, irmão, de ir para o meu cantinho lá na sala, na cozinha, e gosto de ficar um tempo com Deus. Tem outros que talvez não vendo tanta necessidade disso, gostam de orar muito dirigindo. Mas não fecha o olho, pelo amor de Deus, não é? Não é uma oração que vai te levar para o céu na hora, não? Mas cada um tem o seu tempo com Deus, penso eu. Que não pode é você sentar na beira da cama e falar, Jesus, a mesma coisa que eu falei ontem, já caí, pronto. Nós temos que aprender a ter um tempo com Deus. Nas suas orações, porque também o tanto que você se relaciona com Deus é o que diz o que de Deus virá na sua vida, né? Você sabe que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio e foi perguntar para Jesus, Jesus, por que a gente não conseguiu? Aí que Jesus falou para eles, essa caça de demônio só pode sair com o quê? O que estava faltando para eles? Jejum e oração. Você quer saber aonde você vai com Deus? Responda para si mesmo, quanto tempo você passa com Deus? Ah, queria tanto que Deus me realizasse algumas coisas. Quanto tempo você fica com Deus para essas realizações? Mas nas suas orações, não tem muito o que falar, é mais isso mesmo. Peça a Deus, que Deus lhe dê essa coraça, essa proteção. Senhor, não me deixe ser ferido. Vão tentar te ferir. Vão tentar te ferir no que pensam de você, no que falam contra você e no que fazem contra você. Mas se você estiver com essa coraça, essa proteção, que quem é que nos dá? Deus. Vai bater. Por mais que você sinta às vezes o golpe, o impacto. Ah, mas fulano falou de mim. Em pouco tempo já está sarado, não entrou. Eu estou dizendo coisa, irmão, que às vezes está no coração, ó. Tem tempo. Eu conheço pessoas que há 10 anos não falam mais com a outra. Olha o tamanho de ferida. Aí eu te digo, qual que é a saída da vida? As piores, irmãos. E se eu me mantiver, irmão, com o coração livre, que ganho que eu tenho? Será que tem ganho para quem o coração não se fere?
Vamos para Mateus 5, versículo 8, em nome de Jesus. Mateus 5, 8. O ganho para quem não permite o seu coração se ferir. Porque ora, porque diz: Pai, me dá a couraça da justiça. Vamos lá, Mateus 5, 8. Sermão da boa-aventurança. Vamos pegar no 1, vai? A gente já está com uns 5 minutinhos a mais aí. Mateus 5, 1. Vamos lá. Hoje dá para ler um pouquinho mais aqui, que eu já vou parar para a gente orar. Na verdade, eu vou me ungir, trazer você aqui na frente, ungir o alto da sua cabeça e pedir: Deus, dá a couraça de justiça aí. Vendo a multidão, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: olha que coisas boas Jesus vai ensinar. Bem-aventurados, bem-sucedidos, feliz é os pobres do que, irmão? De espírito. Aquele que de espírito se faz pobre. Aquele que no seu espírito reconhece a necessidade de Deus. Por quê? Porque dele é o reino dos céus. Deus só vai levar para o céu, irmão, quem de espírito se fez pobre. Não é aquela pessoa de espírito altivo. Tem gente que diz assim: eu não preciso de igreja. Igreja para mim é perda de tempo. Você vê que até o tom da voz eu mudei. Você vê que é uma pessoa diferente daquilo que fala assim: irmão, eu preciso de Deus. Tem gente que até a sua voz demonstra que não tem um espírito pobre. Mas coitado desse, né? Se apoiou na sua própria riqueza, e um dia Jesus vai lhe chamar, e a quem ele vai dar a sua alma? A vida inteira se apoiou numa riqueza de espírito que não precisava de ninguém, de nada. Olhe por esses, irmãos. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, mas os que choram em Deus. Porque chorar, tem pessoas aí de países que estão chorando, mas não em Deus. E Deus não age por dó. Mas bem-aventurados que choram em Deus, porque eles serão o quê? Deus é Deus de consolo. Aliás, lhes será dado o Espírito Santo. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão o quê? Nós já estudamos isso aqui, que a terra, poder de posse é para quem tem a mansidão. Bem-aventurados que têm fome e sede. Vixe, pastor, então o pessoal lá do sertão, da África é bem-aventurado. Não, mas fome e sede do que, gente? De justiça, de Jesus, do que é certo. Irmão, queira eu ver todas as pessoas pelas quais eu prego tendo fome e sede de justiça, vontade de comer e beber, coisa certa, coisa de Deus, a presença de Jesus, como eu vejo alguns com vontade, irmão, de comer e beber o que é líquido, o que é sólido, alimento. Se a nossa disposição, irmão, fosse a mesma para dizer: hoje eu vou me consagrar, vou orar, como às vezes de manhã a gente já levanta e até com água na boca e diz: hoje eu vou fazer aquela costela. Quem gosta de costela aqui? Já está dando fome, não é verdade? Se a minha vontade, se fosse por igual, irmão. Se fosse por igual, a vontade da pessoa em fazer, em buscar Jesus, como às vezes é por coisas carnais, coisas que até necessárias para o povo. Que bom seria, que bonito para todo pastor, se ele visse pessoas assim, na disposição de buscar o que é do reino, o que é de Deus, como tem disposição para buscar o que é para o físico, para a carne, uma comida, uma bebida, uma roupa. Já andou bastante para comprar uma roupa para você? Eu fui em 10 lojas, e 10 mesmo. Queira também ir em 10 lojas de Jesus orar, entendo o que eu estou dizendo. Queira ter a mesma disposição, mas o que tiver fome e sede de justiça, é eles que serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, o que livra as pessoas do que elas mereciam. Misericórdia é isso, porque eles é quem alcançarão misericórdia. E por fim, para fechar o que eu te prego, bem-aventurado que, irmãos? Os limpos de coração. Os que não têm o coração ferido com nada. Por quê? Porque eles verão a Deus. Por quê? Eles verão a Deus. Você quer ver Deus? Quem quer ver Deus? Não é morrer, fica tranquilo. Fala para o irmão, não é morrer não, senão Deus vai falar: Deus, não quer não ver Deus hoje. Ver Deus em tudo.
Poxa, irmão, eu preciso ver Deus no meu casamento, eu preciso ver Deus na minha finança, eu preciso ver Deus na minha saúde, eu preciso ver Deus nos meus filhos, eu preciso ver Deus na minha casa. Eu preciso ver Deus. Quem precisa ver Deus aqui? Levante as mãos. O que é necessário para você ver Deus? Coração o quê? Limpo. Seu coração não pode estar ferido. O meu não pode. Para ver Deus, o coração não pode estar afetado, porque tudo que se fere suja. Qualquer coisa que machucar, uma sangreira, uma coisa errada, não é verdade? Feriu o coração, sujou. Está sujo. Coração sujo não vê Deus. Tem gente que não consegue ver Deus na sua vida porque está sujo pela mágoa, sujo pelo pecado, sujo pelo rancor, sujo por isso. Por quê? Porque falaram dele, pensaram dele, fizeram mal contra ele, ele não tinha coraça, a seta veio, entrou, feriu, sujou. Sujou, não viu. Não viu a quem? Quem entende, levante as mãos. Coraça da justiça. Senhor, me põe essa coraça. Que nas suas orações você pode dizer: meu Deus, não deixa eu me ferir, não deixa nada me ferir. Não é pegar um dinheiro meu e não levar. Ô desgraçado, ô maldito. Não ora para Deus incomodar a pessoa para ela te pagar. Ela vai morrer por causa de que alguém te deve. Vai sujar o coração por causa disso. Vai perder as outras coisas que Deus pode fazer por causa disso. Não, isso aí você põe diante de Deus. Você fala: Deus, vai tocar nele, Pai. Incomoda ele para que ele ande certo, para que ele me pague, não sei o quê. E Deus faz, irmão. Não duvide que Deus faz. Não duvide. Se precisa, ele entra lá na fornalha e ele amarra a boca do leão. Mas você tem que estar com o coração limpo. Porque tinha uma coisa que ficou bem nítido quando jogaram o Daniel na cova do leão, é que diante de Deus o seu coração estava aqui. E se o coração está sujo, irmão, ele não tinha caído, o leão já tinha comido ele. Alguém olhava, ele estava assim, coçando o Daniel, assim, ó. Tem mais um? Mas Deus guarda pessoas que têm o coração limpo. E como é que eu me mantenho de coração limpo? Pedindo a Ele que Ele me dê a coraça do quê? Eu tenho que ser justo em quem olhar para mim, irmão. Mas preciso dessa defesa. O Espírito Santo me defende. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia conta uma história de um soldado, um chefe, que foi curado de uma lepra, o Naamã, já até previsto aqui no domingo. Ele foi curado do mal maior da época, que era a lepra. E o milagre dele começou na onde? Quando ele mergulhou 7 vezes. Não, ali só foi o fim. Nada daquilo ali aconteceria, o Naamã curado de uma lepra, se lá no começo da história não tivesse uma menina que, quando ele passou com a tropa dele, levou ela como escrava para trabalhar na casa dele. Nada disso aconteceria se não houvesse uma menina que, com tudo que estava na casa dele, sendo escrava, porque escravo não pode casar, não pode receber. Olha que mal que ele fez para ela. O milagre começou quando essa menina, ao ver dentro de casa leproso, e a gente às vezes conhece a pessoa bem dentro de casa, né? Fora de casa, todo mundo pode vestir, fala: nossa, pastor, mas é dentro de casa que vão saber quem eu sou. Dentro de casa ninguém esconde nada, porque lá a gente tira toda a armadura, toda a roupagem. Você acha que eu durmo assim? Eles falam: bom dia, meu bem, bom dia, que a paz do Senhor esteja. Minha esposa querida, faça aquele café sagrado, consagrado. Oh, aleluia. Não, dentro de casa eu sou David. Continuo pastor, mas ali que eu mostrei ela dentro de casa, viu que ele era um homem cheio do quê? De lepra. O que ela podia fazer? Ela podia falar assim: maldito, bem feito, vai fazer o mal para os outros. Tudo bem, ela estava lavando a alma, mas demonstraria que, infelizmente, era uma moça com o coração que sujo, ferido. Mas não, irmão, com tudo que ele fez mal para ela, ela chamou a patroa e disse: minha senhora, não é nem patroa, é minha senhora, minha dona. Eu tenho um profeta na minha terra, que se o meu senhor, meu dono, aquele que me capturou, era a época disso, se o meu dono conhecesse ele, ele seria curado. Poxa, irmão, coração, né? Jesus, me dá uma proteção no coração. Tira de mim todo sentimento que não deixe entrar
E se já entrou? Porque eu sei que eu prego com pessoas que talvez estão feridas. São 500 pessoas vão passar aqui hoje. Em nome de Jesus, e vai. Ou quase isso. Ou mais que isso. Está na mão de Deus. Será que todas estão com o coração bom? Não, irmãos. Bobear, tem gente que entra aqui totalmente ferido. Não olhando na cara da mulher, foi uma semana que está ferido e vice-versa. E se eu já estou? A coraça serve para não deixar. E se eu já estou, o que eu faço? Para terminar, Tiago 4,7. Será que a cura para o ressentimento? Tem. Tiago 4,7. Se eu não marquei errado, está aqui. Vamos lá. A cura para quem já está ferido. Vamos à leitura? Primeira coisa para eu me curar. Para eu curar o meu coração. Fazer o quê? Sujeitai-vos, pois, Deus. se abaixe diante de Deus. Sujeite-se a Ele. Reconheça. Tem gente, irmão, que não reconhece que precisa de Deus. Não se sujeita. Se sujeitar é se colocar debaixo de uma vontade. Tem gente que está acima da vontade de Deus. Ele faz a sua vontade. A vontade de deitar com alguém, ele vai lá e deita. Não importando que Deus diz que vida íntima para um casal é só dentro de casamento. E outras coisas mais. Mas sujeite-se a Deus. Coloque-se debaixo da vontade de Deus. Começa a ser curado com isso. Então, sujeitados, pois, a Deus, resistir ao diabo e o quê? Resista a isso. Você descobre que seu coração tem ódio de alguém, ódio do diabo, ódio vai dizer, você tem que resistir, você tem que falar, eu não te aceito, eu não te quero, meu coração não é seu lugar, como qualquer outra coisa que vai te atrapalhar de ver Deus, porque coração sujo não vê o quê? A Deus. Então, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resiste esse sentimento. Confessa que você não é pessoa cheia de raiva, de mágoa. Não, eu não sou pessoa assim, não. Chegai-vos a Deus. Tenha tempo com Deus, irmão. Aí eu vou me achegar aqui para conversar com o Alex. É ir até Ele, é falar com Deus. Passe tempo com Deus. Separe 5, 10, 15, 20. Aqui a gente no começo do culto faz 30 minutos de louvor, mas é pouco. Se todo o seu tempo que passa com Deus em louvor é só 30 minutos do domingo, amanhã não tem culto. Aliás, não tem culto de adoração, tem o da prosperidade. Mas você tem que ir na sua casa ter um tempo com Deus. Chegue-se a Ele. Você percebe que o seu coração está ferido, vai a Deus. Fala, meu Deus, eu estou aqui mais uma vez. E adivinha para quê? A Bíblia não conta aquela história da mulher que todo dia batia na porta da casa de quem? E o juiz. E o juiz era injusto, hein? Mas fez justiça. Aí Jesus diz, e Deus, que não é injusto, não lhe fará justiça, se você buscar de dia e de noite. Então como é que eu me curo de qualquer ressentimento? Ele precisa curar. Esse negócio tem que sair. Sujeitados, pois, a Deus. Aceite Deus. Aceite que é de Deus, que você se cure disso. Resistir ao diabo. Resista esse mal. Não tenha por normal. É normal ter raiva, mas comigo não. Vou resistir a isso. Chegai-vos a Deus. Se achega a Ele, porque Ele se achegará a vós. Limpai as mãos. Limpe as suas mãos. Pare de fazer alguma coisa que tem que parar. Quando eu limpo a mão é porque eu parei de fazer algo. Muita gente está precisando deixar de fazer algo. E por fim, purificar o vosso quê? Lava o seu coração, ora dizendo, Jesus, eu já estou. A coraça me ajuda a não estar. Então eu ponho ela para não ferir mais, mas às vezes eu ponho ela já ferido. E se eu estiver ferido, como é que eu me curo? Dessa forma, sujeitando, pois, a Deus, resistindo ao diabo, chegando-se a Deus, limpando as mãos, e vós pecadores, as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Para de ser uma pessoa que um dia ama e outro dia odeia. Não, purifique o coração, põe o coração na purificação de Deus. E Ele vai lhe abençoar. Entenderam o que é a coraça? Sim ou não? É uma proteção, meu Deus me dá. E nós vamos buscar por ela agora.
Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração rapidinho e diga: Senhor Jesus.